E chegou sexta-feira. Pois é, semana passou rápida, ainda mais com esse tema maravilhoso. Por favor, anote esse nome. Professora doutora Denise Mafra. Mas eu queria que você explicasse um pouquinho como é que é feita essa diálise. Então, sem entrar no detalhe se ela é peritoneal ou não. Então, o que faz o aparelho, para que ele serve, o que ele faz? Ele substitui o rim, mas não substitui totalmente, né? E daí? Muito bom. Enfim, a gente no outro programa falou dos cinco estágios, né, da doença renal. E aí chegou um momento que esse paciente precisa fazer diálise, né? Então, ou a diálise peritoneal ou a hemodiálise. A hemodiálise ela é mais comum, 92% dos pacientes fazem hemodiálise e em torno de 7, 8% que vão para a diálise peritoneal. Né? A diálise peritoneal também é interessante, né? Que usa o peritônio, então são bolsas de diálise, né? Todas com uma composição específica com glicose que vai fazer essa troca, né? Para tirar as toxinas, ou seja, tirar o lixinho que a gente produz, né? Através daquela bolsa de diálise, né? Ou a hemodiálise, né? Como eu falei no outro programa, ele precisa fazer uma fístula. Enfim, a diálise, então, ela tem que ter esse acesso, esse paciente tem que ter o acesso, que é a fístula, né? Arteriovenosa. E aí, ele chega na diálise, tem o acesso, é colocado lá as agulhas, esse sangue passa por todo o sistema, né? E aí tem uma membrana, né? Na próxima vez eu trago para vocês, que é um filtro, que é como se fosse o rim, né? Então, ele é um filtro, é uma membrana, é como se fosse dentro dessa membrana, um monte de cabelinho, e aí o sangue passa por dentro, e aí tem a água de diálise, né, que vai trocar. Então, quando o sangue tem excesso de ureia, por exemplo, com o contato com a água, que é toda bem tratada, né, essa composição bem detalhada, essa ureia, por exemplo, vai para a água. Então, ele está filtrando o sangue. Então, ele fica 4 horas ali, né, sentadinho, fazendo a hemodiálise. Então, são 3 vezes na semana, 4 horas mais ou menos, né? Depende de cada paciente, mas normalmente é isso, tá? O mais comum fica 4 horas dialisando, depois ele vai para casa. Então, são 3 vezes na semana que ele faz diálise. E aí, substitui função do rim? Não. Faz a filtração? Faz, né? Mas aí, lembra que o rim ativa a vitamina D? De novo, conta tudo que o rim faz. O rim ativa a vitamina D, então aquela membrana não ativa a vitamina D. Então, provavelmente, esse paciente precisa ter uma suplementação de vitamina D, ele precisa ter uma suplementação de eritropoetina, porque o rim produz eritropoetina, que é um hormônio que faz a maturação de hemácia, envolvido no sangue, exatamente. Por isso que o pessoal começa com anemia. Comece a observar que se tem uma anemia aí que, aconteceu, não está dando certo, olha, pode ser rim. É perfeito, Gisela, exatamente. E outras funções, então, a pressão vai ficar mais desregulada, né? Então, aquela membrana salva a vida do paciente, sim, né? Mas ela não substitui totalmente as funções do rim. Conclusão, então, ele faz a diálise, mas aí ele vai ter que ser monitorado. E o médico vai dar, assim, remédios para suprir aquelas outras funções que o rim não vai poder fazer. Exatamente, exatamente. Okay. Então, inclusive equilíbrio ácido básico que o rim faz, provavelmente esse paciente vai ter, já tem na água de diálise, mas o bicarbonato, né, que é importante para manter, então, esse equilíbrio ácido básico. Depois a gente vem falar desse equilíbrio ácido básico, que eu amo de paixão, mas é no próximo programa. Continua. Eu tô, assim, só dando uns spoilers. Não, eu vou falando e eu vou lembrando, tinha falar disso, mas a gente realmente não tem tempo hoje, né, Gisela? Enfim, e aí esse paciente, ele vai fazer diálise. E a nutrição é fundamental para esse paciente, né? Uma coisa que é importante, e que no Rio de Janeiro é mais difícil, porque é muito mais quente, é ingestão de hídrica, né? Então, assim, o paciente tem muita sede, mas ele não pode, se ele é anúrico, ou seja, se ele não faz nenhum xixi, ele não pode tomar muito líquido, né? Mesmo se ele faz algum volume. Porque ele só vai fazer xixi na medida que o filtrar. Então, se eu tô com um rim que só filtra
15%, são só 15% de urina, né? Que filtrou. Às mais vezes, ou menos. Mais ou menos isso. Assim, quando ele faz diálise, já perde mais ainda essa função, né? Esses 15 ml já são perdidos, né? E aí, se ele é anúrico, ou seja, se ele não faz xixi, aí ele precisa controlar. Não é só ser anúrico, não, tá? Na realidade, esse paciente que faz hemodiálise, ele precisa ter uma restrição hídrica e restrição de sal. Então, a nutrição é fundamental para o paciente que faz a hemodiálise ou diálise peritoneal, né? Então, antes, lembra que eu falei de dieta hipoproteica? Então, a gente tem que diminuir a proteína para conservar essa função renal. Agora, não. Ele já faz hemodiálise, ele tem um catabolismo maior. Então, a gente não pode fazer restrição proteica para esse paciente que faz hemodiálise ou diálise peritoneal, até porque alguns aminoácidos que faz parte da proteína, né, são perdidos durante a diálise, né? Então, a gente precisa olhar a quantidade de proteína, onde que fica a proteína, né? Então, assim, tanto proteína animal quanto vegetal é importante para esse paciente, ou seja, carnes, ovo, leite, queijo, o feijão. Então, isso é importante para o paciente que faz a diálise, né? A hemodiálise. A gente prestar atenção, se você está aí na cozinha, como Gisela fala, que eu adoro, né? Quando ela fala, é importante essa alimentação também para esse paciente que faz a hemodiálise. Quando eu estava fazendo uma das minhas pós-graduações, eu lembro do professor comentando a importância que antes do paciente ir para a diálise, o correto é sempre o nefrologista pedir um exame de sangue para ver se ele está, como estão, não é bem estoque, mas como está o nível de alumínio no sangue desse paciente. Você podia explicar um pouquinho? Isso é importante, são os metais tóxicos, né? Metais pesados, né? Na realidade, que levam o paciente a óbito. Então, se essa água que eu falei, naquela troca da membrana de diálise, ela não está sendo controlada, né? Ela pode ter metais pesados e alumínio é um deles. E aí acaba esse paciente sendo intoxicado por alumínio. Uma outra coisa também, mercúrio, que não só na água de diálise, mas assim, a ingestão de alguns peixes também pode aumentar o mercúrio. E como os rins não filtram mais, né? Isso se acumula no paciente e pode levar a óbito esse paciente. Então, assim, é importante medir metais pesados. E principalmente pelo seguinte, como é que se trata a água? Como é que a gente tira as impurezas da água? Com alumínio, porque o alumínio faz decantar a sujeira, mas fica alumínio naquela água. Então, a importância também de se investigar como é que está sendo, digamos assim, como é que eu vou dizer de uma maneira elegante? Como é que está sendo providenciada essa água dessa diálise, entendeu? Isso é super importante. Então, no caso, a indicação que o meu professor na época tinha colocado, eu achei assim, muito interessante, porque nós estamos falando num Brasil que é muito grande, né? E que a gente sabe das dificuldades e já não tem nem como quem faça diálise, quem possa, então, enfim. Mas é uma dica que a gente pode deixar aqui. Denise, Deus abençoe profundamente o seu talento, o seu sim pela nefrologia. E olha, gente, um beijo enorme para toda a equipe dela, que é um carinho muito grande, né? Essa mulher é fora de série. Eu te deixo à vontade para fazer as suas últimas considerações. Gisela, muito, muito obrigada. Obrigada, Canção Nova. Obrigada o convite, né? De estar aqui, acho que divulgando o livro, né? Eu acho que é importante isso, Gisela, essa divulgação, não só do livro, mas do que a gente falou durante essa semana, né? De prevenção da doença renal crônica, né? E eu queria não só agradecer vocês, mas o grupo, né? Na realidade, esse livro foi feito pelo meu grupo de pesquisa, né? Com alguns outros autores que a gente chamou convidados. E as pesquisas científicas são todas acontecem por causa desse grupo maravilhoso que eu tenho, né? Um monte de menina linda e inteligente. Então, assim, obrigada, Gisela, pelo convite, né? Eu super amei estar aqui, porque essa divulgação é essencial, é fundamental para os nossos pacientes. E obrigada por você que ficou aí escutando e vendo a gente. E vai divulgar esse programa e eu prometo para vocês
que essa é a primeira das várias entrevistas, assim, aqui no estúdio, com a professora doutora Denise Mafra. Então, olha, gente, um beijo enorme e voltando a dizer, esse programa é feito para você. Então, você tem dúvidas, você quer uma pauta, você está com dúvida de algum tema, a gente vai procurar um profissional gabaritado para vir aqui esclarecer as suas dúvidas, tá bom? Um beijo enorme, fiquem com Deus e cuide dos seus rins.